Olá, muito boa noite a todos e bem-vindos a mais uma sessão organizada pelo Fórum Saúde para o Século XXI, dedicada à Covid-19. O tema de hoje é Covid-19, a pandemia em Portugal, 10 meses depois. E nos próximos 60 minutos vamos conversar com os nossos convidados de hoje, quem desde já agradeço por terem aceitado o nosso convite, e são eles Manuel Lemos, Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Fernando Araújo, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João, e Óscar Gaspar, Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. Como também é habitual, contamos com o comentário de António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, e de Adalberto Campos Fernandes, ex-Ministro da Saúde e professor na Escola Nacional de Saúde Pública. A situação em Portugal tem vindo a agravar-se nas últimas semanas, eu diria especialmente nos últimos dias, e ao dia 20 de janeiro, após 9 estados de emergência, a situação era a seguinte: 9.465 mortos por Covid-19. Note bem, 9.465 mortos por Covid-19. Mas tão impressionante como este número é nós observarmos o gráfico e verificarmos que o número de mortos por Covid-19 em Portugal tem um crescimento exponencial a partir, mais ou menos, de meados de novembro. E este segundo gráfico é também um gráfico muito interessante e que nos mostra o número de mortos nos últimos 7 dias. Portanto, este gráfico reporta-se ao dia 19 de janeiro e, portanto, o que ele nos diz é que nos 7 dias anteriores morreram em Portugal 1.166 portugueses. E, mais uma vez, o que é importante também aqui realçar é o crescimento, e olhando para o gráfico, nós temos aqui um crescimento exponencial do número de mortes, numa linha que sobe praticamente na vertical. E, portanto, após 10 meses de pandemia, 9 estados de emergência e 9.465 mortos, impõe-se fazermos ou colocar-nos algumas questões, nomeadamente: estará a situação fora de controle? Como é que foi possível nós chegarmos aqui e termos esta situação? O que é que nos faltou fazer? Mas mais importante ainda, o que é emergente fazer? E, portanto, eu diria, e para começar esta nossa conferência de debate, eu começaria por colocar ao Dr. Fernando Araújo duas questões. A minha primeira questão para si, Dr., é: que lições podemos nós retirar após 10 meses de pandemia? Esta é a primeira pergunta. E a segunda é: o que é que nós precisamos de fazer nos próximos 10 meses? Tem a palavra o Dr. Fernando Araújo. Muito resumido, até para permitir aqui discussão, e eu acho que uma pergunta encaixa na outra, porque eu acho que se nós tivéssemos aprendido realmente o que devíamos ter aprendido nestes 10 meses, se calhar estávamos já a fazer o que devia ter sido feito. E deixe-me dar aqui 3 ou 4 dimensões que eu acho que são relevantes. O que é que nós aprendemos neste tempo? Temos mais conhecimento científico. Conhecemos melhor o vírus, conhecemos melhor a doença, conhecemos melhor como se diagnostica e como se trata. Eu acho que isso é um conhecimento valioso. Os profissionais têm mais experiência em lidar com estes doentes, em lidar com estes processos, e eu acho que isso verifica-se no dia-a-dia, no hospital, uma maior tranquilidade nesta área. O que é que nós também conseguimos nestes 10 meses ou devíamos ter conseguido? Alterações do ponto de vista infraestrutural. É verdade que muitos dos nossos hospitais não estavam preparados para uma infecção deste tipo, com este grau de transmissão, e portanto teve que ser feito alterações aos circuitos, às áreas, e isso pode ser feito com estruturas temporárias ou definitivas, e estes meses devem ser aproveitados para isso, exatamente para isso mesmo. Comprar-se mais equipamentos, e eu acho que essa era uma questão também fundamental, equipar áreas como intensivos, mas não só com tecnologia adequada para esse fim. Contrataram-se recursos humanos, ou deviam-se ter contratado, e formado alguns em áreas muito dedicadas e específicas. Eu acho que este conjunto de questões, se bem fundamentado, se bem planeado, dá-nos seguramente todo fogo nesta fase. É verdade que ao fim das vezes temos também um trigger diferente, que é a questão da vacina,
ainda que nesta fase ainda muito incipiente. E uma questão, para além destas questões todas que falei, que é fundamental, que é a questão da organização e planeamento. Quer dizer, devemos ter aproveitado, especialmente entre a fase chamada primeira e segunda onda, aquele período foi crítico para que nós pudéssemos planear o sistema de saúde, organizar os vários atores, preparar a articulação entre cada um deles, preparar os planos de contingência nacionais, regionais e locais, preparar a forma da organização para cada um dos cenários, para que, naturalmente, quando eles acontecessem, nós, eu diria que tivéssemos sempre um passo à frente da epidemia e tivéssemos capacidade de ter a iniciativa, de ter uma forma proativa e sempre antes dos acontecimentos. Porque é verdade que depois, em cima destes episódios, destes problemas, é muito difícil racionar, é muito difícil pensar de forma profunda e acabamos por estar sempre a reagir aos acontecimentos. E no meio disto tudo, o que é que significa, apesar de tudo, para quem está no terreno? É que se continua a não ter uma visão global do processo. Continuamos a ter decisões episódicas, algumas superficiais, que não resolvem os problemas. E nota-se naturalmente aqui uma ausência de uma estratégia cuidada e diria até de decisões atempadas nesse âmbito. Juntamos a isso profissionais neste momento cansados, não estão desmotivados, e quando se fala com as pessoas não estão desmotivadas, mas estão cansadas, foi quase um ano de enorme exigência. Temos também um conjunto relevante de profissionais doentes, neste momento também em isolamento profilático, e agora com a questão das aulas, que há alguns deles também em casa por essas razões. E, portanto, eu acho que há aqui um panorama de alguma neste momento já a colocar a questão da resiliência e da capacidade do sistema de responder, mas seguramente aqui uma ausência global de uma visão estruturada. Um último ponto que eu acho que é fundamental, que é a questão dos doentes não Covid. Temos tido, neste tempo, uma ausência de uma leitura e de uma forma de abordar estes estudos. Foi algo que aconteceu na primeira fase, na altura não tínhamos ainda conhecimento da doença e, portanto, focámos todos os nossos meios em lidar contra a Covid, mas era importante que durante este tempo se pudesse planear e programar a forma de lidar não só com doentes de Covid, mas também ter áreas, abordagens, processos para doentes não Covid. Não é possível continuarmos, neste momento temos menos 30% de referenciações dos casos primários, significa que os doentes não estão a ser enviados aos hospitais. Estamos a falar de patologias dos quais a incidência não reduziu, o que significa que vamos seguramente apanhá-los mais tarde, de forma mais grave. Tem-se verificado isso nos doentes oncológicos, por exemplo. Tem-se verificado isso em alguma patologia cardiovascular que nos chega à urgência já de uma forma mais avançada, porque os doentes têm receio de ir às suas de saúde. No lado dos casos primários, o foco e o recordo que os casos primários têm trabalhado imenso, mas muito focados na questão da Covid. Acho que é necessário desburocratizar e retirar muito desse peso administrativo que está em cima dos braços deles para dar espaço e tempo para tratar dos outros doentes. E esta é uma área que seguramente falta uma resposta adequada. E, portanto, eu respondendo à sua pergunta, diria que há seguramente aqui um conjunto de dimensões que estes 10 meses de pandemia nos ensinaram, mas era importante tirar ilações e, acima de tudo, implementar medidas no terreno nesse âmbito. E, nomeadamente, nesta questão da organização, nesta questão da articulação instituições públicas, privadas ou sociais, há seguramente essa falta e acabamos por estar, por vezes, a verificar que algumas dessas decisões estão tomadas muito em cima dos acontecimentos, o que significa para cada um dos interlocutores que acabam por não ser as melhores decisões. Apesar disso, eu gostava aqui de sublinhar o trabalho enorme dos profissionais de saúde, esse trabalho muito empenhado, generoso, profissional, que tem feito a diferença, mas há que lhes dar capacidade, há que lhes dar meios, há que lhes dar condições para eles acreditarem no sistema e para poderem ter noção clara de para onde é que vamos. E eu acho que isso é fundamental nesta fase. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Fernanda Araújo. Eu passaria então agora a palavra ao doutor Manuel Lemos e gostaria também de lhe colocar a seguinte questão. Ou seja, os lares têm estado, pronto, praticamente desde o início da pandemia, têm sido um foco, não digo de infecções, mas têm estado muito visíveis
na comunicação social e portanto, têm sido locais onde, digamos, tem havido uma grande mortalidade por Covid. Portanto, sabendo nós, portanto, nesta altura, ou digamos a seguir à primeira vaga, de que os lares realmente eram um local onde se encontravam grupos de alto risco, o que é que falhou para nós continuarmos a ter tantos mortos nos lares? Dr. Manuel Lemos? Dr. Manuel Lemos? Boa noite. Olá, boa noite. Estão a ouvir. Em primeiro lugar, muito boa noite. Os meus cumprimentos a todos. É um prazer estar aqui convosco. Bom, respondendo às suas questões, e eu diria que as suas questões são muito longas, muito longas. Eu diria que falhou, em primeiro lugar, uma abordagem do que é o lar. O que é um lar? Um lar é uma casa, uma residência. Um lar não é uma unidade de saúde. Tanto não é uma unidade de saúde, que a lei portuguesa, em vigor hoje, não exige que nenhum lar tenha médico. Há muitas misericórdias que se viram na contingência de contratar médico, mas mas a lei não exige que o lar tenha médico. Nem a lei exige e apenas exige, deixe-me dizer assim, que tenha um enfermeiro por cada 40 utentes. Um enfermeiro por cada 40 utentes. Eu diria que quando chegou a crise, ou quando chegou o coronavírus, apanhou o avião para Portugal, eu diria que estávamos como nos últimos 10 anos. Seguramente um pouco pior que nos últimos 10 anos. Porque nestes 10 anos aumentou sempre a esperança de vida, aumentou sempre a percentagens da população portuguesa, que em janeiro de 2020 correspondia a 23% da população. E os lares, o que tinham? Em números macros, os lares tinham os mais frágeis de todos nós. Tinham as pessoas com muitas comorbilidades, com uma elevadíssima percentagem de demências e que, portanto, eram as pessoas muito frágeis. Portanto, quando o vírus chegou, era natural que nos lares houvesse uma elevada percentagem de óbito. Devo dizer, no entanto, que hoje nós sabemos que essa percentagem de lares de óbitos em Portugal é um rácio menor que o resto da Europa. Na Suécia está acima dos 53%, na Espanha também, na França também, na Inglaterra também, e em Portugal está um pouco acima dos 30%. O que não deixa de ser engraçado e levar a uma pequena pergunta. Por que é que isto acontece? Estou a falar dos lares da cooperação, já lá vamos aos lares ilegais. Por que é que isto acontece? Acontece por causa da proximidade e da capilaridade dos lares. Quem é que estava nos lares? Quem é que vive nos lares? Sobretudo nos territórios ditos de baixa densidade populacional. É o tio, é o pai, é a mãe, é o padrinho, é o padre dos trabalhadores que lá estão. E por isso é que nós não assistimos em Portugal, como assistimos noutros países, à desertificação dos lares, e as pessoas fugiram. Não sei se lembram-se com certeza que um dos primeiros lares da cooperação que chamou a atenção dos mídia foi a circunstância, foi um lar em Vila Real. E um lar que nem sequer era uma misericórdia, era uma IPSS. E as pessoas gritavam da janela, ajudem-nos, acudam-nos. Não fizeram o que fizeram em Itália, abriram a porta e foram-se embora. Ficaram lá. Mas ficaram lá porquê? Porque era, deixa-me utilizar uma palavra bem portuguesa, era um lar, era uma casa. E, portanto, os lares não estavam preparados para acolher as pessoas. Não estavam preparados para acolher as pessoas. Para acolher as pessoas neste sentido. Eu queria dizer que a União das Misericórdias, há mais de 10 anos, estão aqui pessoas que sabem isso bem, que vinha reclamando uma mudança desta situação, porque tinha havido uma mudança do perfil dos nossos idosos. Os nossos idosos, nos últimos anos,
os nossos idosos precisavam de mais médicos, precisavam de uma maior percentagem, mas o Estado nunca quis fazer isso. Porque fazer isso era ter que aumentar a comparticipação. E o Estado nunca quis aumentar a participação. Nunca teve dinheiro para isso. E como nunca teve dinheiro para isso, nessa circunstância, naturalmente, os lares passaram mal. Mas como disse o Dr. Fernando Araújo, e muito bem, nós fomos aprendendo com a doença. E a partir do momento em que nós tivemos EPIs, a partir do momento em que nós apesar de tudo, ajudamos muito os hospitais. Nós ficamos com todos os assintomáticos. Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com os lares ilegais. Portugal deve ser um recordista mundial de lares ilegais, não faço ideia, mas deve ser recordista mundial. Falam-se em 3.500 lares ilegais em Portugal. A pergunta é porquê? Eu vou responder. Porque, primeiro, por falta de fiscalização, como é óbvio. Mas porquê é que há falta de fiscalização? Porque o Estado sabe que com 23% da população idosa não tem onde pôr as pessoas. E como o Estado português se desinteressou dos lares há vários anos, porque isso lhe custava dinheiro, o que é que aconteceu? Os lares da cooperação, estou aqui a pôr os lares das misericórdias, das IPSS, das cooperativas, das fundações, etc. Esses lares custam em média 1.200 euros. Aqui, se calhar, os António Tavares, que estamos numa cidade como o Porto, devem andar nos 1.350 euros mês. Quanto é que o Estado paga? Quanto é que o Estado pagava em janeiro de 2020? Pagava 397 euros para a cooperação. O que ia completamente ao arrepio do Pacto de Cooperação para a Solidariedade, aprovado num governo do Partido Socialista, era primeiro-ministro António Guterres, que disse que o Estado devia suportar no mínimo 50% desse custo e desejavelmente 60%. Ora, um estudo da Universidade Católica, liderado pelo professor Américo Mendes, que muitos de vocês conhecem, concluiu que em 2018 o Estado pagava 38%. E depois desta pandemia, agora paga para aí de compartível para aí em 34%. A situação é verdadeiramente dramática a esse nível. E não fosse a nossa capacidade, a nossa resiliência, a nossa capacidade de 500 anos de experiência, é muito ano de experiência, 520 anos de experiência, nós poderíamos ter feito o que fizeram os lares ilegais. Puseram ao menor sinal de perigo, o senhor e a senhora que gerem no lar, mais a sua família, pegam nos utentes e levam-nos para o hospital. Se nós pegássemos os nossos centenas de utentes, milhares de utentes que tivéssemos e os tivéssemos postos no São João, o que é que faria o Dr. Fernando Araújo? Não tinha capacidade nenhuma. Zero capacidade. Portanto, digamos, onde é que estamos hoje? Hoje, nesta terceira vaga, estamos mal, porque, como disse também o Dr. Fernando Araújo, a ideia do verão e de que a coisa estava a melhorar promoveu alguma, eu dizia, euforia nos serviços do Estado, que não se prepararam para a crise. Não se prepararam nem para a segunda, nem para a terceira vaga. E como não se prepararam nem para a segunda, nem para a terceira vaga, o que os senhores hoje assistem nos lares são os trabalhadores a entrar pelo lar com o vírus. E depois o vírus, depois de estar a raposa dentro do galinheiro, meus caros, não há ninguém que a salve. Embora eu gostava de deixar aqui, porque é uma matéria muito interessante, a União das Misericórdias está a fazer, há cerca de uma semana, um levantamento sobre o número de óbitos nos últimos 5 anos. Até o momento tem dados de todo o país, mas só concluí o Distrito de Aveiro. E, curiosamente, no Distrito de Aveiro, está aqui o Óscar Gaspar, que até é dizer assim, não foi em 2020 o número em que houve mais óbitos nos lares, foi em 2016. E em 2017 para 2020, a diferença é de 8 óbitos. E todos temos presentes, todos que estão aqui,
o que é que aconteceu em Ovar, que até deu origem àquela cerca sanitária, e na Misericórdia de Aveiro, onde foi durante muitos meses o recordista dos óbitos em lar. Então, isto há de permitir novas leituras, há de permitir perceber o que é que aconteceu. E eu estou aqui a tirar, naturalmente, estas primeiras semanas de janeiro, que são decisivamente trágicas no seu conjunto. Mas pronto, era isto que eu tinha a dizer sobre a primeira fase, o que é que aconteceu e por que aconteceu. Acho que a seguir o debate é que interessa, para irmos sobretudo à segunda e à terceira fase da nossa conversa. Obrigado, Dr. Manuel Lemos, por aquilo que disse. Portanto, parece evidente que os lares têm sido, digamos, têm funcionado como uma porta ou como uma proteção ao próprio Serviço Nacional de Saúde, evitando, portanto, maior afluxo de doentes Covid, portanto, aos serviços hospitalares, públicos neste caso. E eu agora passaria a palavra ao Dr. Óscar Gaspar e colocar-lhe também esta questão que tem a ver um pouco até com isto que acabámos agora de ouvir do Dr. Manuel Lemos. Ou seja, de que forma então é que o setor privado, se é, nos pode dar essa informação, como é que tem sido, ou seja, como é que a atuação do setor privado tem, de certa forma, também contribuído ou não para evitar um maior afluxo de doentes Covid aos serviços de urgência e como é que como é que vê no futuro a cooperação e a coordenação de esforços entre o setor privado e o setor público? Bem, boa noite a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite e por me permitirem participar neste interessantíssimo debate. Bom, conforme foi mostrado nos slides iniciais, a situação atual é absolutamente dramática. Estão a ouvir-me? Sim. Temos nos últimos dias mais de 10 mil pessoas contaminadas, um número de pessoas internadas e dos cuidados intensivos crescente, neste momento já está nos 700 em termos do CI, é absolutamente dramático e desde logo neste momento temos todos que estar absolutamente empenhados naquilo que é esta luta nacional contra a Covid-19. As próximas semanas vão ser absolutamente dramáticas, como é sabido, porque por muito que se tomem as medidas hoje, elas não terão efeito imediato nas próximas 2 semanas e, portanto, vamos continuar a ver os números aumentar de forma assustadora e a criarem uma pressão terrível de quase ruptura, como se diz, numa boa parte dos hospitais nacionais, e ruptura quer dizer que levando os recursos até ao limite. E recursos não falamos apenas de camas, não falamos apenas de ventiladores, mas falamos também dos recursos humanos que começam a estar, de facto, em exaustão. Um primeiro aspecto que gostaria de trazer aqui em relação aos hospitais privados é que, primeiro, nós estivemos desde a primeira hora completamente disponíveis e conscientes da importância de participar nesta luta contra a Covid-19. E a própria Diretora-Geral da Saúde interpelou-nos no início de março do ano passado, no sentido de criarmos hospitais especificamente para tratar Covid e que pudessem servir de hospitais de referência, tal como acontecia com outros hospitais públicos. E assim foi. Nós consideramos 5 hospitais de referência. Eles foram, digamos, cadastrados pela Direção-Geral de Saúde e pela ACSS. Tínhamos 354 camas em meados de março para começar a atuar e o sistema começou assim, começou bem. De forma, do nosso ponto de vista, pouco justificada. Foi-nos dito no dia 9 de abril que, enfim, que o SNS era autossuficiente e, portanto, não era necessário este tipo de colaboração entre o público e o privado e, portanto, os privados deviam se dedicar à sua atividade normal e não ter estes hospitais de referência. E, portanto, bem ou mal, aquilo que aconteceu é que, de facto, fomos desmobilizados e, portanto, a partir deste dia de abril, desde 9 de abril, temos feito basicamente aquilo que sabemos fazer, que é atender
os doentes que recorrem aos hospitais privados, sendo certo que depois de um período bastante mais complicado com o confinamento em março e abril, a partir daí houve uma procura muitíssimo forte dos hospitais privados, o que se traduz, por exemplo, também no crescimento enorme dos seguros de saúde em Portugal no último ano. Neste momento, só para vos dar um número, há mais de 3.170.000 portugueses com um seguro de saúde e, portanto, pelo menos com uma segunda cobertura. Depois disto, os hospitais privados foram novamente contactados em outubro, quando começou a haver alguns problemas na região norte, portanto, um pouco a norte do Porto, e começámos a disponibilizar camas para o SNS, quer camas Covid como não Covid, e agora mais recentemente a questão tem sido mais premente na região de Lisboa e Val do Tejo e portanto temos também correspondido àquilo que são, por um lado, as nossas possibilidades, por outro lado, as necessidades. As nossas possibilidades porque os hospitais privados estão cheios, temos consciência disto. Portanto, quando dizemos que o sistema está em tensão, não são só os hospitais públicos que estão com as camas todas ocupadas. Os hospitais privados também estão. E, portanto, cada vez que fazemos um esforço de afetação de camas para o Covid ou de camas para hospitais do SNS, temos que reorganizar também os nossos serviços e a nossa atividade para poder dispor dessas camas. À data de hoje, os meus números são que nós temos qualquer coisa como 903 camas afetas ao SNS, portanto protocoladas com hospitais do SNS ou diretamente com as ARS, e temos qualquer coisa como, neste momento, 170 doentes Covid nos hospitais privados. Como também já foi referido pelos dois intervenientes anteriores, temos um problema absoluto de Covid neste momento em Portugal, mas também temos um problema de não Covid em Portugal. E, portanto, isso, por um lado, também é importante o nosso esforço enquanto privados no não Covid, portanto, dispor de camas que permitam aliviar o serviço de alguns hospitais públicos, estar a fazer cirurgias também nos hospitais do SNS e, em alguns casos, também é sabido, há cirurgias que o próprio SNS está a fazer em instalações de alguns hospitais públicos que, no fundo, arrendam os blocos. Não é essa a nossa missão, mas em caso de necessidade é isso que está a acontecer. Penso que, face ao que estamos a passar e tendo em conta este aumento enormíssimo de listas de espera e de atos que não foram produzidos, nós temos num futuro próximo que nos preocupar também na recuperação da atividade assistencial. Nós temos dito há vários meses, neste momento a capacidade de todos os hospitais está reduzida por causa da necessidade dos novos EPIs, da higienização acrescida dos espaços, dos próprios recursos humanos, mas é muito importante que nós tenhamos um plano, é um plural mas estático, que o país tenha um plano de recuperação de facto da atividade assistencial. Isto porque, com toda a franqueza, o plano que neste momento está a decorrer, o plano outono e inverno, que a DGS lançou no dia 21 de setembro, é um plano que nós dissemos desde a primeira hora, é insuficiente, porque desde logo lhe faltava considerar todo o sistema de saúde. Era totalmente focado apenas e só no SNS e, reparem, foi publicado, ainda que numa versão não consolidada, no próprio dia 21 de setembro, portanto mesmo em cima do início de outubro. É muito importante que nós comecemos, desde já, a fazer o planeamento no futuro próximo. É importante que comecemos já a planear a primavera, desde logo, e tenhamos, dentro de um mês, mais tardar, um plano que, por um lado, permita saber aquilo que vamos fazer e, por outro, até que ponto é que os diversos players do setor podem atuar. Depois, depois tinha aqui 4 ou 5 slides que gostaria de mostrar, mas vou deixá-los depois para uma outra intervenção. Dizer também o seguinte: o SNS tem estado nas últimas 2 décadas subfinanciado e suborçamentado. E isso é, de facto, a base de partida para o ano 2020 era uma base de partida frágil.
E para o ano 2021 não é melhor, antes pelo contrário, é pior. Mesmo descontando o efeito todo do Covid, é menor. E, portanto, há aqui uma imensa preocupação que a saúde não tem sido, de facto, considerada como uma prioridade nacional. Esta é aqui uma questão muito relevante. E, ora, nós, quando sabemos que as necessidades de saúde vão aumentar, quando sabemos que a população que está mais envelhecida, quando percebemos, como disse o Dr. Manuel Lemos, que há necessidade de rever o enquadramento entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho em termos, por exemplo, daquilo que é o acompanhamento dos mais idosos. Nós temos que perceber que temos que dar uma outra atenção à saúde. Eu acho que temos que o fazer, não só devemos, como temos mesmo que o fazer, e deixa-me dizer-vos também a título de provocação, que ainda que não o fizéssemos de modo próprio, eu estou convencido que a própria União Europeia, apesar de salvaguardar a competência nacional da saúde, portanto a competência de cada um dos Estados-membros, mas mesmo assim esta ideia que agora surge, que vai fazendo o seu caminho de uma União Europeia da Saúde, é muito importante. Aquilo que tínhamos há meia dúzia de anos dos stress tests sobre os bancos, vai começar a existir sobre os sistemas de saúde. E, portanto, a União Europeia vai pugnar para que haja acesso aos cuidados de saúde e para que haja qualidade também nos cuidados de saúde. Isto, do meu ponto de vista, vai obrigar a revisitar a própria estrutura do sistema de saúde, vai, na minha perspectiva, é uma opinião pessoal, obrigar a considerar todo o sistema de saúde e não apenas uma parte, por muito importante que ela seja, e vai permitir dotar o sistema, finalmente, dos meios que nunca serão totalmente suficientes, mas que sejam meios minimamente adequados para que a saúde possa prosseguir a sua missão social. Muito obrigado, Dr. Óscar Gaspar. Nos últimos webinars, eu tenho o primeiro comentário tem pertencido ao Dr. António Tavares, mas eu hoje vou pedir ao professor Adalberto que faça então o primeiro comentário e depois passarei então a palavra ao Dr. António Tavares. Muito bem, muito obrigado, é um privilégio. Temos casa cheia, eu penso que estamos a bater um recorde de audiência, doutora Andreia, doutor Pedro, penso que se deve aos convidados, seguramente, portanto, temos que os convidar mais. Eu queria saudar o professor Frangujo, porque ele representa nestes 10 meses o exemplo de como é possível no serviço público ser competente. Eu tenho a certeza que ao longo deste período todo e daqui para a frente, nos tempos mais difíceis, se houver ruptura, não haverá seguramente nenhuma ruptura no Hospital São João. E, portanto, a competência sempre casou muito bem com a humildade e, infelizmente, a arrogância casa-se mais com a incompetência. E, portanto, esta saudação eu tinha que o fazer, aliás, enfim, fazendo o disclosure do conflito de interesse que todos conhecem, uma vez que trabalhámos juntos no governo durante 3 anos e, portanto, eu isso nunca esquecerei. Depois, uma saudação de especial ao Dr. Manuel Lemos, que é uma instituição, ele não é o Presidente da União, ele é uma instituição, uma pessoa que nós conhecemos, eu conheço o Dr. Manuel Lemos desde praticamente que comecei a falar e a andar. E, portanto, ele tem feito muito por Portugal e ele merece, nesta circunstância muito difícil, a justiça do reconhecimento de que onde tem havido menos problemas com os idosos e com as populações mais vulneráveis tem sido das instituições que estão na órbita e na influência da União das Misericórdias e, de uma forma geral, do setor social, do setor da cooperação, como ele referiu, organizado e estruturado. E eu espero que ele consiga, nesta fase, forçar a que esta vergonha social que a todos nos implica, dos lares ilegais por conveniência económica dos Estados, dos governos, e com um total desprezo pela dignidade humana, possa ser, como alguém dizia aqui no chat, ser resolvido. O Dr. Óscar Gaspar também o conheço há muito tempo, há muitos anos. Aliás, eu lembro de uma vez ter entrado no gabinete dele, era ele secretário de Estado, e termos falado sobre questões do subfinanciamento. Aliás, nessa altura havia uma enorme dificuldade, na altura em que ele também lá esteve. E tem feito um trabalho também difícil, naturalmente, que nós teríamos desejado desde o primeiro minuto que em março se tivesse estabelecido um acordo quadro com o setor privado e social que prevenisse o pior para utilizar o menos possível no melhor. Isso não foi feito por razões que eu reputo de incompreensíveis
e o que temos andado aqui é num jogo do empurra, com insinuações de que o setor privado apenas o que quer é ganhar dinheiro, que não tem o mínimo interesse em receber doentes, que são os malandros, e até se fala, porque dá jeito agora em período de campanha eleitoral, em requisição civil, e eu pergunto-me tantas vezes, ainda há dias com o candidato que eu apoio, eu comentava isso, mas para requisitar o quê a quem, se eles estão cheios e metade dos médicos que lá trabalham são médicos do Serviço Nacional de Saúde, e portanto eu não sei o que é que daria essa requisição. Bom, tinha que fazer este introito, mas também cumprimentar o Dr. Oscar Gaspar pelo trabalho, e uma saudação especial a todos, mas à doutora Maria de Belém Roseira, que está aqui, num destes quadradinhos, lá para trás, ao meu amigo Álvaro Beleza, e nele deixar aqui um pedido para que todos se mobilizem rapidamente num esforço coletivo de aumento das recolhas de sangue, porque o país também nessa circunstância está em grande dificuldade. Ele conseguiu um belíssimo resultado em Santa Maria, mas a falta de sangue nacional é muito grande. E também o enfermeiro Ricardo Correia de Matos, porque é o presidente da secção regional do Centro de Ordem dos Enfermeiros, e é uma pessoa que eu estimo bastante e que tem também tido intervenções públicas muito ponderadas e muito corretas neste momento. Bom, dito isto, só algumas notas para suscitar um bom debate. 10 meses depois, nós estamos em primeiro lugar ou em segundo lugar no mundo em mortos e em número de casos. Porquê? Por azar? Porque temos aquela circunstância tão portuguesa nos momentos difíceis do Calimero, they do this to me just because I'm little, but it is an injustice it is. Porque o vírus de repente decidiu implicar com este pequeno retângulo de território no extremo sudoeste da Europa? Ou porque com humildade todos devemos assumir que em algumas coisas todos facilitamos? Todos. Governantes, governados, autoridades, cidadãos, todos. Claramente nós não estamos assim porque a variante inglesa chegou a Portugal. A variante inglesa está em 60 países. E desses 60 países, 59 estão melhores do que nós. Quando nós estamos numa situação de crise, é preciso um conjunto de várias coisas. E a primeira de todas é coragem e a segunda é humildade. E a humildade é nós reconhecermos que diabo, eu fiz um bad judgment, fiz um mau julgamento, e por isso eu tenho que retificar e tenho que dizer aos meus concidadãos que o meu julgamento foi inadequado. Em Portugal tem faltado, e isso eu tenho pena que tenha faltado, duas coisas. Um gabinete de crise como tem a chanceler Angela Merkel, discreto, com 4 ou 5 cientistas e técnicos de alta reputação e prestígio, que se consolidadamente escrevem os pareceres e cenarizam, e que não estão a fazer espetáculos mediáticos em anfiteatros do tipo do Infarmed, para se ouvirem uns aos outros, mandar umas opiniões que são todas elas muito sólidas e científicas, mas que facilmente entram no jogo do contraditório, baralhando o decisor político, muitas vezes. Reparem que já ouvimos esta semana pessoas que defendiam a abertura das escolas, fechar as escolas, isto num espaço de poucas horas, a mim deixa-me relativamente confundido. E depois, para além desse gabinete de crise reservado que aconselhasse o chefe do Estado e o Primeiro-Ministro, como tem o Presidente Macron, como tem o Primeiro-Ministro inglês Boris Johnson e como tem a chanceler alemã, termos uma sala de situação. Nós devíamos ter tido sempre uma sala de situação. E eu não consigo compreender porque é que nessa sala de situação não tem assento desde o primeiro minuto o bastonário da Ordem dos Médicos, o bastonário da Ordem dos Enfermeiros e o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. Como é que é possível gerir, num país pobre, com recursos finitos, a maior crise sanitária de que há memória na história do país, excluindo apenas porque eu antipatizo com eles, o Dr. Guimarães, que aliás até foi bastante chato comigo e estava sempre a implicar comigo, a senhora enfermeira bastonária Ana Rita Cavaco e a senhora professora Ana Paula Martins e também, naturalmente, o Dr. Oscar Gaspar, o Dr. Manuel Lemos, etc. Meus amigos, em tempo de guerra não se limpam armas e, como muitas vezes o Álvaro Beleza, nós brincamos e falamos sobre isto,
os atos de guerra e os atos de dureza de um país, de confrontação de um país onde há sofrimento, precisam de homens e mulheres de barba rija. Não me levem a mal as mulheres, porque vão entender isso como um comentário sexista, mas não tem nada a ver com isso, é apenas uma expressão de coragem. Eu, por exemplo, acho que a doutora Maria Belém Roseira, eu classificaria como uma mulher de barba rija, no sentido da sua fortaleza. Essa sala de situação permitiria, como o bastonário tem dito, e muito bem, que as unidades de cuidados intensivos, privadas, públicas e sociais, estivessem todas no mesmo slot, no mesmo pote, e estivessem a partir do CODU a ser geridas em simultâneo. Eu não gosto de ver um desgraçado, um doente idoso com 80 anos, com pouca família e pobre, a ser despachado de Gaia para a Arena de Portimão. Isto é desumano. Mas pode ter que ser feito em circunstância extrema. Agora, nos cuidados intensivos, a gestão integrada, a sala de situação, o gabinete de crise, um aconselhamento técnico-científico que, se fosse discreto, mas que fosse muito science-based e escrito, para que nós sabemos, afinal, quem é que aconselhou o Primeiro-Ministro que as coisas eram brancas e, afinal, a coisa era preta. E finalmente, eu termino, e já falei hoje muito, mas hoje tinha que falar muito porque estamos num momento muito difícil. Eu hoje estou satisfeito, reconheço, estou satisfeito porque finalmente aquilo que era óbvio há 15 dias atrás foi feito, o encerramento das escolas, mas o que eu queria, no fundo, para concluir, vos dizer é o seguinte. Neste momento não há como nós não estarmos todos solidários uns com os outros. Não é sequer um plano político. Os partidos têm feito esse esforço, mas temos que, de facto, os profissionais, as pessoas, temos que estar muito ligados uns aos outros, porque a situação, efetivamente, é muito difícil. Coisas como, por exemplo, pôr de fora os profissionais de saúde que trabalham no setor privado nas vacinas, é um sinal eticamente intolerável. E eu, de facto, acho que isso é um sinal de desprezo, porque um médico é tão médico por trabalhar numa unidade privada como é numa unidade pública, porque a missão dele é a missão de ver doentes. E, portanto, eu espero que isso se possa ultrapassar. Espero que o Óscar Gaspar tenha razão e que os governos todos da Europa possam libertar mais recursos para a saúde. E também vejo com alguma esperança, embora não tão otimista, mas com alguma esperança, os movimentos que na Europa se fazem para que haja uma União Europeia da Saúde, que não seja apenas para as questões da emergência e da saúde pública. E portanto, em síntese, agora é arregaçar as mangas, é tentar achatar a curva muito depressa, muito rapidamente, com o encerramento máximo das pessoas em casa, e esperar que nos próximos 15 dias, 3 semanas, morra o menor número de pessoas possível, que se evitem todas as mortes evitáveis que se possam evitar e que nós depois todos em conjunto tenhamos a capacidade de aprender uns com os outros com muita humildade. Tivemos o azar de ter as presidenciais no meio, não só porque, enfim, por razões políticas, vamos ter uma abstenção brutal, mas porque as presidenciais contaminaram o ataque à pandemia. Parte das discussões que nós tivemos, espúrias, de que o social era isto, o privado era aquilo, o público era aquilo outro, as vacinas para aqui, parte disso era feito para satisfazer agendas de natureza política e de campanha eleitoral, e isso não foi bom para a luta contra a pandemia. Doutor Pedro, muito obrigado pelo tempo que me deu, eu agora calmo, e é um gosto estar aqui a ouvir-vos e agradecer muito a vossa presença. Muito obrigado. Obrigado, professor Adalberto. Eu passo então agora a palavra ao Dr. António Tavares para mais um comentário, antes de abrir depois o debate à audiência. Muito boa noite a todos. Eu não vou ocupar muito tempo, mas gostava, obviamente, de cumprimentar os nossos convidados de uma forma muito particular e começar por dizer que ainda estava a pandemia muito no início, estava tão no início que eu ainda não tinha apanhado o Covid, eu fui dos primeiros doentes a apanhar o Covid. O Dr. Fernando Araújo ligou-me a pedir, penso que ele se lembra, ventiladores, quantos ventiladores haveria, e começou a montar uma estratégia
que terá, talvez, no case study do São João nesta crise, tido o seu sucesso. É que não esperou pelo tal sala de situação, gabinete de crise, task force, que não foi feito. Isso acho que foi um bom exemplo da cooperação entre o setor social, neste caso, e o setor público, inclusive ao ponto de termos recebido, quando foi necessário, doentes do Hospital de São João, sem televisões atrás, sem ninguém atrás, com muita calma. Isto foi feito e pronto, e quando teve que se inverter, inverteu-se. Portanto, o que provou, tal como já foi dito aqui pelo professor Adalberto, que aquela ideia da requisição civil é qualquer coisa de estapafúrdia, porque as pessoas nem sequer percebem o que é que estão a fazer, mas é uma questão que tem estado... Esta crise, se me permitem, uma nota de humor, esta crise faz-me lembrar o Porto Sporting da Taça da Liga, isto é, tudo correu, 0-0, e de repente o Marega marca um golo que nem ele percebe como é que marcou, portanto, o tal sucesso. E depois o vírus, em 10 minutos, sai do banco, entra e dá a volta e o Porto vai para casa e cá estamos todos confinados. E, portanto, eu acho que é nisto que nós estamos. E gostava só de salientar aqui 2 ou 3 coisas, porque, como disse também todos os nossos oradores, não é? Agora é fácil darmos prognósticos, mas toda a gente sabia da importância das escolas estarem fechadas, toda a gente sabia da importância de não serem permitidas visitas aos lares. Este assunto não foi trabalhado, e não é possível as famílias irem aos lares visitar os idosos, sabendo o risco que isto tudo traz. E porquê? Porque, infelizmente, e isto não tem a ver com o governo, nem com o Presidente da República, tem a ver com a situação da nossa classe política, as pessoas confundem comunicação com o marketing das boas notícias. E nós temos andado um bocadinho com esta questão de dar boas notícias. Fala-se que ainda hoje víamos o Primeiro-Ministro, mandou-se fechar as escolas, mas ninguém sabe como é que aquilo vai ser amanhã. Ninguém sabe. Só sabemos que as pessoas vão ficar em casa e, por exemplo, a mim, o que os profissionais que nos estão a apoiar, quer no hospital, quer nos lares, disseram: se não houver escola eu tenho que ir para casa. Portanto, desguarnecemos a frente de combate. Obviamente nós temos uma solução que nem toda a gente tem, que é ter a nossa próprio colégio e, portanto, provavelmente vamos poder receber as crianças, mas este é um problema que mostra bem um bocadinho como estamos com alguma ausência de estratégia. A questão do gabinete, da sala de situação, do gabinete de crise, era evidente, quer dizer, uma pessoa das ordens profissionais, uma pessoa das instituições do setor social, do setor privado, dos municípios, tinha ajudado muito a isto, porque se vai logo a correr para a televisão, vai-se logo a correr para a televisão. Ainda hoje de manhã, o nosso Presidente da República e candidato foi ao Centro de Saúde da Batalha, no Porto, não é? Portanto, estava uma confusão imensa, estava a chover, as pessoas tinham que estar cá fora porque ele estava lá dentro, enfim, são pequeninas coisas que mostram bem como isto não tem estado a correr bem. Não sei se é por culpa de todos, mas de certeza absoluta é por culpa de cada um de nós. E aqui iria para a questão que o Oscar Gaspar também levantou, que é da necessidade de alargarmos a banda rapidamente do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem que ter novas competências. O Ministério da Saúde tem que ter as competências que estão hoje emprestadas ao Ministério da Segurança Social, nomeadamente a unidades de cuidados continuados, estas questões dos lares. É inevitável que vai ter que haver aqui uma articulação. Neste momento, nós vemos que o próprio Primeiro-Ministro tem essa sensibilidade, porque já pôs a Ministra da Presidência a fazer um bocadinho este papel, só que ela não tem força política para conseguir impor isto. E acho que é uma das coisas que da crise vamos ter que retirar, é esta necessidade de olhar para o setor social e com o setor da saúde. E lembro aqui também muito, e nem se falava nisto, eu juntamente com o Dr. Fernando Araújo e com o Dr. Manuel Pizarro escrevemos um artigo no Expresso a dizer que era preciso alterar esta maneira de pensar a saúde, e isto nada tem a ver com sermos contra alguma coisa. Não sabemos o que é o enquadramento constitucional, a importância do Serviço Nacional de Saúde, só que a saúde é muito mais do que isso, é um sistema nacional de saúde e, portanto, eu gostava de salientar estes aspectos, porque me parece importante, já que eu, se tivesse responsabilidades políticas, preparava-me para uma coisa, era avisar as pessoas que o ano de 2021
Não vai ser um ano fácil e vai exigir muito. Agora a comunicação social já está a dizer que as pessoas morrem depois de tomar a vacina. Isto está a causar uma confusão imensa nas pessoas. Daqui a um bocado é as morgues nos hospitais. Já foram as ambulâncias à porta dos hospitais. E a comunicação social aí não está a dar uma boa ajuda e era importante que os responsáveis políticos pudessem aí ter alguma frieza, como dizia o doutor professor Adalberto Campos Fernandes, e pronto, e como diria um conhecido treinador de futebol, bola, bola, bola. Isto é, bola tem que ir para o chão e tem que estar no chão e não lá em cima. Muito obrigado. Obrigado, doutor António Tavares. Passamos agora à segunda parte desta conferência, ou deste debate, em que, portanto, eu a partir de agora vou abrir o debate à audiência. Eu recordo aqui as regras que normalmente costumamos seguir. Há muitas pessoas novas hoje aqui na audiência. Portanto, quem quiser intervir, aquilo que deve fazer é ir ao bate-papo e escrever a palavra escrever. Ao fazê-lo, eu fico com uma lista e, portanto, depois serei eu que irei dando a palavra em função da ordem de inscrição. Eu para já tenho uma pessoa inscrita, que é o professor Orlando Monteiro, a quem desde já passo a palavra. Professor Orlando Monteiro. Boa noite a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Serra Pinto. Muito lhe agradeço, doutor Serra Pinto. Muito lhe agradeço o cuidado. Bom, eu queria cumprimentar desde logo todos os presentes e enaltecer a importância crescente deste fórum a variadíssimos níveis. Eu ia falar muito brevemente da estratégia que está a ser seguida de equipas, das equipas que estão a ser, que foram selecionadas para esta estratégia e também, uma vez que estamos próximo um bocadinho das eleições presidenciais, porque me parece que isto está também relacionado. Como disse o professor Adalberto Campos Fernandes, nós precisamos de muita coragem, de humildade. Acho que o que ele falou da sala de citação do gabinete de crise faria todo o sentido, mas efetivamente aqui, na sua essência, em termos da estratégia para termos decisões certas, pelas pessoas certas, na altura certa, e que seja uma estratégia que seja também entendível pela sociedade. Ora, eu julgo que na sua essência precisávamos de um diagnóstico para uma série de atividades. A estratégia global, como também já aqui foi dito, não está conseguida, está desfasada e não me parece que seja perceptível pela sociedade. Isto às vezes até me parece quase um reality show, em termos mediáticos e de quem aparece e desaparece e sai do reality show. Nós no encontro aqui anterior no fórum falamos de confiança e de credibilidade e como estas têm sido afetadas na gestão da pandemia por parte de diversas equipas. Como alguém disse, a confiança é necessária para tudo. Com pouca confiança não se consegue agir. Com demasiada não se consegue ouvir. E eu acho que temos tido para tudo, ou pouca confiança ou demasiada confiança. E as equipas, e aqui passo a outro ponto, que foram para implementar possíveis estratégias, quando foram criadas, o contexto, em algumas delas, ao mais alto nível, era totalmente diferente. E, portanto, a mim parece-me óbvio, desde logo dado o contexto existente, foram equipas, foi um governo, se preferirem, preparado para um contexto totalmente diferente deste. E, portanto, eu julgo que aqui é necessário, também a este nível, uma mudança e uma adaptação bastante aprofundada. E até me ocorre que o próprio painel que aqui está, do professor Campos Fernandes, do doutor António Tavares, do provedor, do professor Fernando Araújo, do doutor Manuel Lemos, das Misericórdias, até pela transversalidade, do doutor Oscar Gaspar, pela sua experiência e de outras pessoas aqui presentes, poderia desde logo constituir a base de uma destas equipas. Felizmente temos lá aqui hoje presente no fórum, o que é bastante importante.
O que o provedor de António Tavares e o doutor Manuel Lemos falaram, e nomeadamente aquele artigo que hoje veio no Jornal de Notícias, eu julgo que é fundamental pensar, e talvez possa ser um próximo tema, criar investimentos futuros inovadores nesta área dos géneros, saúde e bem-estar. E estão disponíveis enormes apoios financeiros para reformas estruturais profundas e para investir de uma forma diferente no país. E por último, relativamente às eleições presidenciais, porque se o atual presidente for eleito, como desejo, no dia a seguir à sua eleição, não há tomada de posse, pois ele é o presidente e o tempo urge, eu espero que ajude a alargar substancialmente a base parlamentar de apoio a um governo com um governo de consenso nacional que possa contribuir e seja decisivo para uma mudança profunda nas equipas, adaptadas e consensualizadas e condizentes a este contexto que vivemos, para cumprir uma estratégia que tem que ser diferente e perceptível e integrada para encarar este ano de 2021. Se este consenso não for alcançado nesta questão do combate à pandemia, sinceramente eu não sei a que propósito é que o poderá ser. Muito obrigado. Obrigado, professor Orlando Monteiro. Portanto, seguindo aqui a ordem, portanto, a próxima intervenção será do Dr. Artur Miller, depois seguir-se-á a doutora Maria de Belém e depois a engenheira Teresa Craveiro. Portanto, Dr. Artur Miller. Muito boa noite a todos. Queria mais uma vez também cumprimentar todo o painel, um cumprimento especial ao professor Fernando Araújo, pessoa que muito estimo e que muito admiro, e acho que foi justíssimo ainda recentemente um prémio que recebeu, e que hoje nós estivemos aqui a enaltecer aquilo que foi o seu papel de exemplo, da liderança pelo exemplo no Hospital de São João neste combate à pandemia, mas também, e abrindo espaço ao debate e querendo ser um pouco telegráfico, eu já escrevi sobre o facto de nós termos que pensar um pouco sobre aquilo que é o chamado pós-Covid. Mas mais que isso, o que me preocupa também é que nós estamos a avançar com um plano de vacinação, lento, é verdade, mas ele está a avançar, e foram aqui referidas algumas coisas importantes, muitas das ideias eu comungo delas quase todas, mas acho muito importante, e eu queria deixar isto para reflexão, se nós não deveríamos estar já a ter montado uma equipa que planeasse aquilo que é a transição do combate total ao Covid para uma estratégia de nós passarmos este pico da pandemia, nós estamos a avançar com o plano de vacinação, nós vamos entrar em alguma normalidade, e se já não deveria estar também a ser planeado, quando é que definitivamente os cuidados de saúde primários vão voltar a poder atender doentes? Nós temos uma série de indicadores que estão completamente destruídos, as comorbilidades que foram aqui referidas estão a acentuar, nós não deixamos de ter outro tipo de doenças. Isso está a ser descurado, nós hoje em dia, neste preciso momento, estamos num momento extremamente crítico, mas isso não pode deixar de ser pensado, porque o que acontece sempre é que nós não conseguimos antecipar esses que são os problemas que vão surgir. E essa fase, eu não falo já na normalidade, mas essa fase da transição é fundamental estar a ser planeada. Quando é que vai começar a haver os doentes? Quando é que os profissionais já estão vacinados? Quando é que se podem abrir aquilo que são os próprios centros de saúde e as unidades de saúde? Quando é que se vai começar a trabalhar esses indicadores sobre os doentes que estão a ser trabalhados? Como é que está? Nós vamos ter uma grande saturação também de muito atendimento de muitos doentes que deixaram de ser seguidos, e esse atendimento também tem que ser pensado, também tem que ser integrado com todos os setores, privado, social, vamos voltar a precisar de todos, porque basicamente isto parou naquilo que era o setor da saúde, e a retoma tem que ser planeada, tem que haver estratégia, tem que haver, no mínimo, nós não podemos voltar a falhar para com os nossos cidadãos nesse planeamento e nessa fase que vamos passar, e ela vai surgir, este pico vai passar, e aquilo o que me assusta é que não vejo preocuparem-se com essa fase de transição. E é esse o desafio que deixo. Muito obrigado, Dr. Artur Miller. Passava então agora a palavra à doutora Maria de Belém. Estão-me a ouvir? Sim, já estamos a ouvi-la. Boa noite a todos. Boa noite aqui ao nosso grande moderador. Eu peço desculpa e pedi para falar porque eu cheguei um bocadinho mais tarde, porque estive a ouvir as últimas relativamente às decisões do Conselho Europeu, precisamente sobre
tudo o que tem a ver com o Covid e a vacinação Covid. E, portanto, lamento não ter assistido às intervenções quer do Dr. Manel Lemos, quer do professor Fernando Araújo, mas como os conheço, o Dr. Manel Lemos, que foi aqui considerado um monumento pelo professor Adalberto, nós convivemos desde os nossos 17 anos, uma vez fomos alunos ao mesmo tempo na faculdade, e portanto trocamos muitas impressões e sei como ele pugna pela qualidade da intervenção das Misericórdias em Portugal. Aliás, tive a ocasião de ser durante alguns mandatos também Presidente da Assembleia Geral da União. E relativamente ao professor Fernando Araújo, queria só sublinhar, concordo, se nós quisermos encontrar uma instituição do Serviço Nacional de Saúde que tenha feito o que devia fazer em termos de tempo e de eficácia da ação, é o Hospital de São João, que constituiu por isso o paradigma de intervenção da excelência. Eu acho que devemos reconhecer isso e estarmos gratos a quem, contra ventos e marés, decide, porque aqui há um problema e que é o seguinte: o professor Adalberto já referiu aquilo que nos tem faltado em termos organizacionais para a gestão desta crise. Temos trocado muitas vezes impressões, ele sabe o que eu penso, eu sei o que ele pensa e ele sabe o que eu penso. Se calhar é por isso que disse que eu era mulher de barba rija e eu não tenho complexos feministas nenhuns em relação a isso. Mas realmente aquilo que eu acho que é absolutamente indispensável é comando, e quando esse comando não existe, eu acho que é obrigação da sociedade tomar determinado tipo de atitudes, e acho que este fórum é também uma forma das pessoas se juntarem para tentarem construir dentro da sua área de ação e dentro das responsabilidades que têm, e por isso queria saudar este fórum e o esforço que tem feito nesse sentido, juntar gente de diversíssimas proveniências e tentar construir algo que seja ao mesmo tempo eficaz do ponto de vista daqueles que estão no terreno a ter que tomar decisões todos os dias, e por outro lado também constitua uma forma de reforçar a força das pessoas que estão colocadas para a necessidade de atuar neste contexto. Dito isto, referir-vos apenas o seguinte: ainda bem que a União Europeia tomou conta da questão das vacinas. Ainda bem que a União Europeia, conjunturalmente, é preciso nós lembrarmos que umas vezes temos azar, outras vezes temos sorte. Nós temos neste momento à frente da União Europeia uma médica pediatra que foi Ministra da Saúde, mas também foi Ministra da Defesa. E nós estamos numa situação de guerra. E uma situação de guerra implica procedimentos muito definidos, muito lineados e identificação dos vários níveis de comando e de atuação. E foi isso, ou é isso, que esta comissão, sob a sua liderança, está a fazer, e a questão das vacinas é essencial. Se nós não tivéssemos tido recurso a este programa de aquisição comum de vacinas, nós estaríamos hoje muito pior do que estamos neste momento. Embora eu seja crítica, como acho que é público e notório, dos critérios que foram definidos, uma vez que as vacinas, e penso que era um dos temas importantes deste fórum hoje, era a questão das vacinas, têm 3 objetivos principais. O primeiro deles é diminuir a letalidade da doença. O segundo deles é evitar que o sistema de saúde rompa. E o terceiro é atingir a imunidade de grupo para ficarmos todos mais protegidos contra a doença. E
O primeiro destes objetivos não está salvaguardado nos critérios aprovados. Felizmente, anteontem, a União Europeia veio dizer que pretende que até março, o que significa até fim de fevereiro, 80% das pessoas com mais de 80 anos, e recordo e sublinho, é o grupo com mais elevada taxa de mortalidade, que esteja vacinado, o que não acontece de acordo com os critérios do nosso programa de vacinação. E, portanto, ainda bem que nós temos esse comando, mas isso obviamente não dispensa ao Comando Nacional. Eu tenho esperança, como aqui foi referido, que cada vez mais a União Europeia, na área da saúde e nas áreas sociais, porque a luta contra a pobreza é fundamental e tem um impacto altamente positivo na saúde, ou poderá ter, mas que a União Europeia cada vez tome mais conta das questões que têm a ver com a saúde pública, porque a organização dos sistemas é competência nacional e nada disto é antagónico. Nós temos não precisar de revisão de tratados e ter cada vez mais a União Europeia a intrometer-se na maneira como os nossos serviços de saúde prestam os serviços de saúde. E penso que isso tem que ser um enorme sinal de esperança. Mas dito isto, considero que é absolutamente indispensável que destas reuniões, destes fora, sejam ou comecem a ser divulgadas ao fim de cada sessão as principais conclusões, aquilo que foram, digamos, os consensos construídos e começar a aparecer numa perspectiva presencial, porque nós precisamos de opiniões sólidas, opiniões que emanem de baixo para cima, que de certa forma sejam construtoras de melhor decisão, na medida em que esta é uma área e um setor onde há muita gente com grandes competências e com grandes capacidades e não pode ser ignorado o seu pensamento, a sua opinião, apesar de continuar a haver uma cultura, em meu entender, muito empobrecedora, de não apenas não se consultarem os conselhos institucionalmente existentes. Eu recordo que a reunião do Conselho Nacional de Saúde para amanhã foi desconvocada. O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida ainda não foi chamado uma única vez a pronunciar-se sobre as questões éticas levantadas por esta pandemia e está em gestão desde março do ano passado, etc, etc, etc. Portanto, fazer uma grande saudação a todos os participantes, ao ativismo deste grupo e à necessidade que ele dê um salto para cima, que será um salto para fora, para dar a conhecer aquilo que é a posição ou as posições maioritárias que aqui se encontram, sejam de articulação indispensável entre saúde e segurança social, seja a de identificação do que está a correr mal nesta crise, designadamente em relação aos inquéritos epidemiológicos, à maneira de nós realmente conseguirmos controlar e saber o que é que se passa na comunidade, relativamente àquilo que tem que ser o papel dos cuidados de saúde primários e o papel das instituições hospitalares, e não estarmos cada um a fazer atrapalhadamente aquilo que deve ser o papel de cada um dos outros e estar o país absolutamente virado apenas para o Covid e começarmos a ter uma insegurança enorme em relação a todas as outras áreas. Preparar-nos também para o pós este impacto da pandemia, para sairmos daqui reforçados e apesar de todas as baixas que temos tido, infelizmente muitas delas eventualmente desnecessárias, mas apesar dessas baixas, ou melhor, que essas baixas não tenham sido em vão para que no futuro nós possamos aprender e sair reforçados de todo este problema.
Muito obrigada. Desculpem que me alonguei muito. Obrigado, doutora Maria de Belém, e antes de mais também obrigado pela sugestão que deu. Nós vamos pensar como é que podemos efetivar a sugestão que nos deu. Acho que é uma ótima ideia e faz todo o sentido. Eu tenho agora aqui na lista de inscritos, tenho a engenheira Teresa Craveiro e depois a seguir o Dr. Bernardo Gomes. Portanto, eu passaria então a palavra agora à engenheira Teresa Craveiro. Engenheira Teresa Craveiro. Boa noite ao painel, felicitar o painel e a diversidade do mesmo e também os organizadores. A doutora Maria de Belém acabou de dizer aquilo que eu venho a sentir, que é a necessidade efetivamente deste grupo, que é um grupo multidisciplinar, com várias, eu nomeadamente não sou médica, eu sou urbanista e autarca, e portanto perceber-se efetivamente e tornar-se estes elementos e as conclusões, efetivamente elas passarem a ter um efeito público e um efeito de baixo para cima, que pudessem ter alguma influência e acima de tudo alguma verdade, porque a desinformação é muito grande, nomeadamente relativamente ao setor privado, relativamente quase a estas fraturas, que são fraturas gratuitas num tempo de guerra e num tempo que deveria ser a união e as pontes que deveriam estar articuladas. Mas aquilo que me preocupava, e deixava também aqui ao professor Adalberto, enfim, conhecido já de longo tempo, é não só aquilo que se falava aqui da estratégia de transição, é como é que nos estamos a preparar para aquilo que são os dinheiros que vêm no plano de resiliência e recuperação, com dinheiros para o social e dinheiros para a saúde, para novas estruturas, onde é que está o Estado que está a fazer esse trabalho, articulado com as autarquias. Portanto, não se trata de termos uma atitude egoísta ou uma atitude de que deixamos de encontrar a pandemia. Trata-se de organizar vários níveis de trabalho. Nós sabemos que foi sendo desmantelado o Estado. Quem é que está a fazer planeamento para hospitais? Quem é que está a levantar e identificar todos os lares ilegais e as problemáticas ligadas a eles e também o sucesso ou o trabalho dos lares ligados às misericórdias? Portanto, haveria de haver aqui também um gabinete de trabalho que preparasse, porque qualquer dia há dinheiros, e não há trabalho feito nesta linha. E eu sei o que digo porque nem sabe o que é o futuro dos hospitais na cidade de Lisboa. E é um trabalho à longa data que trabalhei até e que trabalhámos e nos articulámos com o professor Adalberto. Portanto, eu acho que há vários níveis de articulação e deixava este repto também pensarmos como organizar a questão de médio e longo prazo, porque eu temo que haja dinheiros e que não haja depois como o aplicar e como o fazer. E ainda bem que a União Europeia e a União de Saúde vai trazer normas e organizações que vão nos obrigar a ter rato, tal e qual como noutras áreas do urbanismo. Portanto, ultrapassando o casuísmo que muitas vezes que eu acho que cada município, cada cidade tem. Portanto, era um pouco isto também o repto que deixava, era pensarmos também num grupo multidisciplinar de planeamento físico para poder responder àquilo que são os déficits e as assimetrias que esta crise veio demonstrar. Muito obrigada e bem-ajam. Muito obrigado pela sua intervenção. Neste momento eu não tenho aqui mais ninguém inscrito para intervir. O Dr. Bernardo Gomes, portanto, acabou depois por pôr, digamos, a sua questão no bate-papo. Pronto, eu penso, agora tenho aqui uma inscrição de última hora do Paulo Nunes de Abreu. Paulo, dou-te a palavra. Muito obrigada, Pedro. Eu só queria realmente felicitar e dar os parabéns ao Fórum Sub-21 por esta iniciativa. Realmente isto é extraordinário. Não sei se este governo terá a sociedade civil que merece, porque aqui o que se verifica é que há realmente aqui um conjunto de opiniões que deviam estar na mesa da decisão política em Portugal e não estão. Eu recordo que já em 2018, e estão aqui vários intervenientes, a doutora Andreia, o doutor Alberto Campos Fernandes, a doutora Maria de Belém, estivemos no SNS 4 décadas de sucesso, um think tank que organizamos em 2019, final de 2018. Nessa altura já foi referida a necessidade de haver uma articulação estratégica ao mais alto nível, envolvendo não apenas o SNS, mas as estruturas que estão para além do SNS. Estamos a falar aqui das regiões autónomas,
estamos a falar aqui dos prestadores privados, estamos a falar aqui do setor social, e esse grande Conselho Estratégico da Saúde foi uma das recomendações já na altura. E o que é que acontece? Para que é que serve um fórum como este e vozes tão importantes e tão válidas como as que hoje aqui se produzem, se depois não há da parte da tutela o interesse em ativar este grande Conselho Estratégico da Saúde, que para mim deve ser a grande prioridade para o nosso país. Portanto, Pedro e Andréia, vocês como líderes deste fórum e desta voz, o esforço que peço é este: não desistirmos desta ideia de criar um grande Conselho Estratégico da Saúde em Portugal, que seja uma voz que se faça ouvir através da intervenção da sociedade civil, dos participantes nesta reunião, que é uma reunião extraordinária a todos os níveis, e que agradeço muito a oportunidade. Obrigado. Obrigado, Paulo, pelas tuas palavras amáveis. Eu passo então agora a palavra ao professor Adalberto, que pediu também para intervir. Eu tenho muito gosto em responder à engenheira Teresa Carvalho. Aliás, a última vez que estivemos juntos ainda se almoçava em Portugal, não foi? E, portanto, e tenho muito gosto. Ela pôs uma questão que é muito importante. Aqueles que aqui estão, que têm mais de 50 anos, que são poucos, é um ou outro, mas aqueles que têm mais de 50 anos neste painel, identificar-se-ão com a reflexão que eu vou fazer. Portugal, na sua Terceira República, cometeu um erro que é um erro fatal, que foi a maneira como se relacionou com o Estado e a visão que tem do Estado. Nós tivemos um impulso destrutivo e de erosão do Estado. Isto vem de encontro àquilo que a engenheira falava sobre o planeamento, que teve que ver com a fase, digamos, da fase liberal, ou digamos, do achego ou do arreivo liberal que nós tivemos ali a partir de 91, 95, em que se confundiram reformas com restrições, e depois tivemos um segundo impulso que foi muito motivado pelas circunstâncias da restrição financeira externa de 2008, 2013. E, em boa verdade, esta nossa geração espatifou o Estado. Espatifou o Estado pensando que, por exemplo, uma reforma do tipo Simplex, que é fundamental, é importantíssima, porque é modernizadora e é hoje um imperativo a transformação digital, que se substituía a que o Estado tivesse uma dignidade não só simbólica, do ponto de vista do seu prestígio, mas uma dignidade funcional. As competências, por exemplo, do planeamento, do pensamento estratégico, da antecipação dos problemas, do agora, como dizia a engenheira, nós estamos a discutir a bazuca para a saúde, não é a bazuca só económica, é a bazuca para a saúde que o Oscar falava, que eu prefiro chamar, eu não gosto da expressão bazuca, aliás, nisso acompanho o Presidente da República, acho que é uma expressão muito violenta, eu gosto mais da expressão plano. E, portanto, nós devíamos ter agora uma equipa a trabalhar na recuperação do país, mas, infelizmente, quem está fora da saúde, as outras áreas, ligam um pouco à saúde mesmo nos governos. Os senhores não imaginam a desconsideração e a despreza que os ministros da saúde são sujeitos nos governos. Não é por mal, porque eles são todos muito simpáticos, mas olham para nós apenas como uns fatores indutores de despesa, só nos trazem problemas, só querem mais dinheiro, isto é tudo muito caro, os medicamentos que vêm aí são muito caros, o doutor Oscar Gapaz está sempre a pedir mais fundos. Portanto, tirando esta nota de brincadeira, eu queria-vos dizer que nós precisamos ter um Estado que seja um Estado moderno, eficiente, capaz, regulador e promotor de um pensamento estratégico. E, portanto, o Estado não pode encomendar pensamento, não pode ir ao mercado comprar pensamento, pode ter ajudas e pode ter apoio das universidades, naturalmente, e dos think tanks. Mas o Estado tem que ser inteligente e forte. Depois, o Estado desqualificou-se muito nos seus agentes. Quer dizer, de certa maneira, o Estado desrespeitou-se e desvalorizou-se e até se banalizou. E o que é? O que é agora, não levem agora a mal a liberdade de linguagem, o que é agora modernar-se é ser anti-Estado. Não é anti-Estado no sentido da economia, mas anti-Estado, anti-instituições, ser anti-institucionalista. E, portanto, nós vemos, à direita e à esquerda, coisas que nos fazem, quer dizer, ficar completamente inquietos relativamente ao futuro. Portanto, engenheira, estou totalmente de acordo consigo. Nós devíamos estar a discutir os próximos 30 anos com quem provavelmente terá nos próximos 30 anos responsabilidades de governo. Nós não devíamos excluir deste processo de pensamento os partidos que são tendencialmente partidos alternantes do governo. E, portanto, quando nós
governamos um barco, pondo o lastro todo a bombordo ou a estribordo, o que é que acontece? O barco adorna. E quando adorna, às vezes não é muito difícil reequilibrá-lo. E, portanto, naquilo que é médio e longo prazo, nós temos que ter, naturalmente, os partidos que são polarizadores das escolhas dos portugueses a bordo. Temos que ter do Estado uma ideia que não é uma ideia velha, é uma ideia moderna que eu muitas vezes comparo à ideia do Estado sueco ou do Estado norueguês, em que os dirigentes públicos andam de mangas de camisa, mas dão só respeito, sobretudo porque andam de mangas de camisa. E portanto, não há planeamento, falamos dos hospitais, quer dizer, não é só na saúde. Nós navegamos à vista, compramos da aflição, eu se estivesse no governo, se calhar tinha feito o mesmo, compramos da aflição ventiladores. O que havia no mercado, alguns até só falavam chinês e, portanto, não sabemos se ventilavam ou se não ventilavam. Mas esta aflição decorre muito da fragilidade do Estado. Nós precisamos ter um Estado forte e precisamos de... Eu, por exemplo, eu nunca iria a um programa da Cristina. Não tenho nada contra a Cristina, acho que é muito simpática e é muito engraçada. Mas eu não gosto de ver que os agentes públicos que são pagos pelos cidadãos para trabalhar e não para fazer novelas, nem para fazer exibicionismo, digamos, gratuito, que se andem a mostrar em programas que são de entretenimento. A política não é um ato de entretenimento. É um ato de cidadania e de serviço aos outros. Portanto, ninguém se interessará se eu uso uns calções de banho amarelos ou encarnados, se vou para a Praia dos Tomates ou se vou para a Praia da Costa da Caparica. Isso é completamente irrelevante. Por acaso, este ano estive na Praia dos Tomates com o ex-ministro das Finanças, encontrámos na praia, mas foi uma circunstância. Agora, pronto, era este desabafo que eu queria deixar e achar a ideia que a doutora Maria Helena deixou aqui parece muito interessante. A maior parte de nós somos cidadãos livres, com pensamento próprio, não é? Não temos nenhum tipo de dependência, sobretudo intelectual e científica. Podíamos, de facto, contribuir escrevendo, falando, pensando e fazendo bem pela nossa terra e pela nossa gente, que é para isso que nós cá estamos. Portanto, eu acho que o que a doutora Maria Helena disse é essencial. E fiquei contente por ela não se ter ofendido com o facto de ter dito que era uma mulher de barba rija e eu, pela minha parte, estou disponível e acho que também devíamos desenvolver a engenheira também, Teresa, neste projeto. E a professora Helena Mel, que ali está, que é de facto também uma pessoa fantástica. Muito obrigado. Obrigado, professor Adalberto. Eu, portanto, passamos agora para a parte final e eu vou pedir, portanto, um comentário aos nossos convidados e vou seguir a ordem inicial e eu pediria então ao Dr. Fernando Araújo um comentário final e depois passaria ao Dr. Manuel Lemos e depois terminaria com o Dr. Óscar Gaspar e depois pediria ao Dr. António Tavares para fazer o encerramento. E não sei se o professor ainda quer falar, o professor Adalberto se quer falar ainda mais alguma coisa, mas se quiser, depois diga-me. O professor António Tavares fechado, eu já falei muito, Pedro. Muito obrigado a todos. Doutor Fernando Araújo. Também vou ser muito curto, mais uma vez agradecer aqui, eu acho que a discussão foi uma discussão muito interessante, porque também estamos aqui a falar, temos aqui neste painel pessoas com elevada experiência e com uma visão muito estruturada sobre a saúde. Há aqui pistas que são claras sobre o que fazer e tenho pena que essas questões não tenham ainda sido implementadas no terreno. Eu deixava aqui duas notas adicionais que foram aqui focadas por mais de uma vez e o professor Alberto Campos Fernandes também o referiu. Eu acho que aqui a questão da liderança é fundamental. Os líderes nas várias dimensões são críticas para o sucesso das políticas e isso faz falta em algumas das áreas. Nós temos que nos rodear dos melhores e aqui o painel também foi muito unânime nesse sentido. E nós temos bons quadros no país, já que realmente pô-los a funcionar nesse sentido. E depois há aqui uma questão também que é da própria autonomia, eu diria das instituições hospitalares, das instituições de saúde geral, mas também do próprio Ministério da Saúde relativamente às finanças, e aqui o professor Alberto Campos Fernandes também já referiu. Em situações, se não sou normal, a saúde tem que ter uma agilidade para conseguir concretizar medidas em situações como estas, extraordinárias, em que a resposta tem que ser rápida e célere, e o que estava aqui a refletir realmente o Dr. Daniel Tavares referiu, e é verdade. No início da primeira vaga, em que era necessário tomar decisões, não podíamos estar à espera. É verdade que com o setor social, e como diz a Câmara do Porto, foi um ótimo agente, assim como com alguns privados aqui no Norte, se conseguiu rapidamente, de uma forma informal,
conseguir os meios técnicos e humanos para dar uma resposta adequada a esse fim. Eu acho que é essa questão da autonomia da liderança que faz falta, naturalmente alicerçada com uma visão e uma estratégia para o país. Não podemos continuar a gerir estes episódios de forma pontual, em cima do alarme, em cima da situação mais vermelha. Temos é que, seguramente, com tempo, com capacidade, poder delinear e implementar as medidas que são reconhecidas. E, naturalmente, se numa situação normal somos todos poucos, neste âmbito, os vários setores são fundamentais e dentro do SNS as várias áreas de atuação para conseguirmos dar uma resposta. E eu gostava de deixar voltar outra vez ao último ponto que foquei de início, que era a questão dos doentes não Covid. Volto mais uma vez a sublinhar que é com enorme preocupação que vemos uma redução substantiva da referenciação dos doentes não Covid, doentes com patologias normais para os cuidados hospitalares. Eles não desapareceram, infelizmente. Eu estou aí e esse impacto vai ser, diria, dramático no pós-Covid, em termos de morbilidade e mesmo em termos de mortalidade que já estamos agora a assistir. E eu acho que esta é a altura certa para tomar decisões de forma a dar aqui um novo fôlego a essa área. E continuamos ainda sem ver nenhuma luz nesse sentido. Muito obrigado. Dr. Fernando Araújo, muito obrigado pelo seu comentário e um agradecimento especial por se ter disponibilizado para participar neste debate, uma vez que pronto, deve estar muito ocupado com toda esta situação. Eu agradeço mais uma vez o ter aceito o nosso convite. Eu passaria agora a palavra ao Dr. Manuel de Lemos para o seu comentário final também. Também muito rapidamente para agradecer o convite, foi um prazer estar aqui. E deixar 2 ou 3 notas finais que me parecem muito importantes. Nós falamos aqui dos lares por causa do Covid, mas o que verdadeiramente está em jogo são uma política de envelhecimento para Portugal. Quando o Dr. Fernando Araújo fala no pós-Covid e nos doentes não Covid, também está a falar nisto. E nós temos que assegurar a cidadania e a dignidade e o respeito pelos mais idosos em Portugal. Fazer dos lares, digamos, o bom da festa do Covid, como se fez durante alguns meses, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum e é, desde logo, uma manifestação de grande agressividade para com os idosos. Estão a ver os idosos nos seus lares, a ver aquelas barras enormes das televisões a dizer 40% dos mortos em lares. E eles a pensarem, deve ser amanhã. Portanto, uma política séria sobre uma política sobre o envelhecimento é absolutamente central em Portugal. E Portugal não tem isso. E já agora quero-vos dizer que se mais ninguém, a União das Misericórdias está a acabar e vai pôr rapidamente em discussão pública o seu próprio programa para que a sociedade civil, neste fórum e noutros, analise uma proposta concreta sobre o que é o problema do envelhecimento, que não tem nem deve ter o lar por pivô, mas que deve ter a casa das pessoas por pivô, porque é no apoio domiciliário que os idosos são melhor tratados. A segunda questão foi uma questão levantada por António Tavares, que é muitíssimo importante, que é a questão da articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho e Segurança Social. Não há articulação nenhuma. A articulação é zero. A articulação é zero. Eu, aliás, não conheço, e gabe-me de conhecer este sistema, um único plano de cuidados integrados na doença crónica e no envelhecimento que resulte da articulação entre o Ministério do Trabalho, o Ministério da Segurança Social e uma Misericórdia, uma IPSS. Não existe. Isso nunca se fez. Os ministérios estão de costas voltadas uns para os outros, mesmo quando foram forçados. E o Dr. Fernando Araújo está a dizer de sim com a cabeça, porque ele está bem nisso, a unirem-se na questão da Rede Nacional de Cuidados Continuados, que é uma vergonha nacional como está a funcionar. E, portanto, eu queria dizer que há aqui muito espaço para fazer aquilo que a Maria de Belém tão bem disse, quando disse que entre pessoas livres temos todos o direito de assumir a nossa responsabilidade, assumir as nossas responsabilidades na saúde, mas também enquanto cidadãos, porque o que está em jogo é de facto o nosso futuro coletivo e o nosso futuro como país. E isto não são palavras vãs, porque é realmente o que se está a passar neste momento.
E eu não queria deixar de dizer isto, porque penso que é muito importante perceberem da parte do setor social, a nós tanto o setor social não é o Serviço Nacional de Saúde, não é só o setor público. Aliás, se fosse setor público, chamava-se Serviço Público de Saúde, não se chama-se nacional, porque é nacional. Tem nacional, tem o setor social e tem o privado. E ainda por cima, gosto, não se gosta da lei de base, eu sou dos que não gosto, mas como ela está, a competência para chamar os outros setores pertence ao Estado. Portanto, fazer desta questão a questão central do que aconteceu e do que vai acontecer, a mim preocupa-me, porque com bazuca ou sem bazuca, com plano Marshall ou sem plano Marshall, a verdade é que não gostava de, em 1983, estarmos aqui todos a carpir mágoas sobre como é que devia ter sido e não foi. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui convosco. Muito obrigado, Dr. Manuel Lemos, pelos seus contributos, que foram bastante importantes e muito oportunos. Eu passo então agora a palavra ao Dr. Óscar Gaspar. Muito bem. Então, eu não queria causar-vos insónias nem pesadelos, mas se o Pedro Serra Pinto me permitir, eu partilhava a tela só para vos mostrar aqui 2 slides, por favor. Deixe-me só ver. Compartilhar a tela. É que eu já não estava nessa, agora tenho que ver. Já não estava na fase da partilha. Já não estava, agora tenho que voltar aqui a ver. Basta pôr como co-host, Pedro. Mas não tem problema, eu digo aquilo que queria dizer e depois partilho aqui no chat então a PowerPoint, está bem? Isto para vos dizer o seguinte, em termos do SNS, eu há pouco já disse en passant, mas queria dizê-lo de forma mais clara. O orçamento que temos para 2021 para a saúde é um orçamento deficitário a vários níveis, deficitário porque tem menos receita do que despesa, desde logo, mas deficitário também porque a própria UTAL, portanto a Unidade Técnica de Apoio Orçamental do Parlamento, no seu relatório sobre o orçamento, aquilo que conclui é que os recursos para o SNS em 2021 são menos 252 milhões de euros do que aqueles que estavam previstos para 2020. E, portanto, mesmo abstraindo do fenómeno Covid, o SNS conta com menos dinheiro. Mas dinheiro só por si não interessa. E, portanto, o outro slide que vos queria mostrar e que vos vou passar já de seguinte, o que demonstra é que... Doutor Óscar Gaspar, já tem partilha, se quiser partilhar, já pode partilhar. Já. Então deixa cá ver. Eu prometo que é mesmo só um slide, então agora quero partilhar convosco. Suponho que estejam a ver. Sim, já estamos. Bom, este é o quadro que o Ministério da Saúde apresentou sobre a atividade prevista para 2021. Tenho um quadro anterior para saúde primários, também vos vou mandar, mas este é do cuidados de saúde hospitalares. E reparem, o que está previsto para 2021 é as primeiras consultas, por exemplo, 3.228. Portanto, face àquilo que era o momento Covid, face a 19, nós estamos a falar de uma redução de mais de 300 mil consultas. Portanto, não só não conseguimos recuperar aquilo que deixou de ser feito em 2020, como nem sequer estamos ao nível de 2019. Aliás, não estamos ao nível de 2018. Aliás, não estamos ao nível de 2017. Portanto, vejam, por favor, o drama que está aqui. Depois, por exemplo, nas urgências, o valor 5 milhões e 500, quando em 2019 eram 6 milhões e 400. Cirurgias programadas estão previstas para este ano 532, quando em 2019 eram 603 mil e em 2017 576 mil. Ou seja, nós estamos em termos de previsão da assistência, do número de atos praticados pelos hospitais, estamos aqui a regredir 5 anos. 5 anos, é disto que estamos a falar. Quando nós sabemos que as doenças dos portugueses, de facto, não reduziram e nem muito menos se eliminaram. E, portanto, quando houve aqui já diversos colegas a apelar a que haja um plano, é deste drama de milhões de atos e milhões de pessoas que estamos a falar.
enfim, não tenho oportunidade de saudar todas as intervenções, mas, nomeadamente, a do bastonário Orlando Monteiro da Silva, a falar da questão do consenso. De facto, se nós não conseguimos, nesta fase tão dramática do país, chegar a um consenso, não sei quando é que será possível. Aqueles que hoje apelam para aqui para uma guerra de guerrilha, em que está o público contra o privado contra o social, estão enganados, estão do lado errado da história e não estão a ajudar à resolução do problema. E, portanto, a questão é, como já há vários anos dizia o relatório da Gulbenkian, todos temos um papel a desempenhar. Já foi dito, pelo menos por duas pessoas, é inacreditável que, por exemplo, o plano de vacinação anti-Covid não inclua ou não tenha colocado ao mesmo nível o privado e o público. O médico é o médico, trata doentes, não é diferente por estar no privado. Assim como a questão dos farmacêuticos, e estão vários farmacêuticos a assistir, é inacreditável como é que, passado um mês depois do início da vacinação em Portugal, e não haja nenhuma resposta aos milhares e milhares de farmacêuticos que também prestam cuidados de saúde, também estão em contato com a população e que fazem um excelente trabalho em todo o país. E, portanto, aqui a minha palavra final, para não amargurar demasiado, é uma palavra de esperança. De facto, a verdade é que nós somos um país relativamente simples de enquadrar e, portanto, não é difícil que consigamos encontrar pontos para ver se conseguimos sair desta fase terrível e vamos sair dela, com toda a certeza, só conseguiremos sair dela melhor se conseguirmos sair juntos. Está bem? Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, Dr. Óscar Gaspar, e também muito obrigado por se ter disponibilizado a participar neste debate. E eu passo então a palavra ao Dr. António Tavares para encerrar, digamos, esta sessão e aproveito também para me despedir já de todos e agradecer a participação da audiência. Muito obrigado, Pedro. Em primeiro lugar, obviamente, em nome do Fórum, agradecer a todos que participaram e de uma forma muito vincada aos nossos convidados, ao Fernando Araújo, ao Manuel Lemos e ao Óscar Gaspar. Dizer que eu retirava daqui 3 grandes notas. Em primeiro, falou-se do futuro, acima de tudo, o que é extremamente positivo, e falou-se da questão do envelhecimento, que é uma questão que no mundo pós-Covid vai continuar em cima da mesa e da agenda. Falou-se também de que este sistema, como está montado, não serve, e conseguimos perceber que é fácil os vários atores conseguirem falar entre si, não houve dificuldade nenhuma. Portanto, como se disse há um bocadinho, Óscar Gaspar, é o tal lado errado da história que alguns estão a ver, e portanto não vale a pena vir pôr em cima da mesa guerras onde elas não existem. Há um esforço grande, há uma disponibilidade grande para convergir, e eu acho que isso é extremamente importante. E finalmente a terceira nota tem a ver com a questão da necessidade de articulação entre os setores, entre o governo também, e aquilo que é o apelo cívico que foi aqui feito, de que o Fórum Saúde 21 também não se demitisse de dar este contributo. Eu penso que foi o doutor Adalberto Campos Fernandes que um bocadinho falou de que havia aqui pouca gente com 50 anos, mas foi acima de tudo, e eu acho, compreendermos a importância de que amanhã muitas destas políticas que discutimos aqui vão nos atingir a nós. E, portanto, aí concordo com a doutora Maria de Belém, é efetivamente dar eco, e acho que foi essa a grande hipótese que ficou. 2 a 15 dias, novo tema haverá de certeza absoluta à volta desta questão, e, portanto, mais uma vez, também aqui um obrigado ao Pedro Serra Pinto e à Andreia Lima, que são eles que, com a sua dedicação e com o seu esforço, conseguem criar este ambiente para nós podermos estar aqui, e pontualmente não estamos muito longe da hora prevista de encerramento, 23 horas, são 23h08, acho que estamos bem. Parabéns a todos e até 2 a 15 dias. Muito obrigado, mais uma vez.